o secretário nacional de comunicação do partido e também coordenador da campanha de reeleição do presidente Lula, Éden Valadares, minimizou a viagem de Flávio aos Estados Unidos, claro, e afirmou que a participação do senador na audiência não representa uma mudança de postura. Segundo ele, Flávio e Eduardo Bolsonaro continuam atuando contra os interesses do Brasil ao defenderem medidas que, na visão do PT, prejudicam a economia brasileira. O Valadares também disse que Flávio viajou aos Estados Unidos para tentar desmentir posicionamentos anteriores e desfazer seu ato de traição. O dirigente petista afirmou ainda que o senador teria articulado as tarifas contra a economia brasileira para tentar beneficiar politicamente a família Bolsonaro e negou que a viagem represente qualquer recuo na postura do parlamentar. E aí eu já pergunto para o Felipe o seguinte: segundo momento onde os irmãos Bolsonaro viajam aos Estados Unidos e o Brasil é taxado. Nessa reunião que o Flávio foi recebido por Donald Trump, a última reunião que aconteceu, que ele recebeu Flávio, Eduardo e o Paulo Figueiredo, inclusive a própria Simone Tebet tinha gravado um vídeo, né, foi entrevistada e perguntaram se ela estava preocupada, né, com essa viagem do Flávio Bolsonaro para encontrar o Donald Trump. Ela disse o seguinte: ele que vá, ele que converse, desde que ele não arrume uma sobretaxa, uma taxação, que ele não prejudique o Brasil. Dito e feito, dias depois, o Brasil recebeu essa notícia de que poderia ser sobretaxado mais uma vez. E aí eu te pergunto, é culpa da família Bolsonaro mais uma vez essa taxa? Foi culpa antes e é culpa agora? Eu entendo que não. Claro que não. Tem que é uma decisão do governo americano. Né? Eu nunca vou achar que a família Bolsonaro tem uma força tão grande de convencer o Donald Trump e um governo poderoso, mais poderoso do mundo como os Estados Unidos, de taxar o Brasil. Né? Com toda certeza, a decisão do Trump, uma decisão baseada em critérios daquele momento dos Estados Unidos, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que resolveram taxar o Brasil. Né? Mas, vamos lembrar lá atrás, na hora que o governo Trump achou o Brasil, a direita, né, as partes da direita, não sendo injusto com a direita mais racional, vamos colocar dessa forma, né, mas Paulo Figueiredo, Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, meio que comemoraram, né, a taxação dos Estados Unidos no Brasil. Não vamos esquecer disso. Eu lembro que o Jair Bolsonaro chegou a sugerir, né, ao governo brasileiro, Alexandre de Moraes, que estava disposto a ir até os Estados Unidos negociar pessoalmente a questão da taxa. Então, existia naquele momento, né, um certo conforto de parte da direita, da família Bolsonaro, com a taxação. Com a narrativa de que, olha, estão taxando o Brasil porque o governo é fraco, estão taxando o Brasil porque o Brasil não consegue negociar com os Estados Unidos, estão taxando o Brasil porque o Brasil viola a liberdade de expressão dos outros. Né? Então, recado claro. Ou seja, eles, teoricamente, gostaram, ou então deram essa ideia de que estão gostando da taxação. Por isso que parte da população brasileira colocou a culpa da taxação, naquele momento, no Flávio Bolsonaro. E no bolsonarismo, vamos colocar assim. Né? E aí depois eles vieram correr dizendo que não tinha nada disso, mas quando você justifica uma postura que você teve, você já está muito tempo atrás. Né? Então, assim, então não dá também para você... Eu acho que não tem nada a ver. Assim, eu acho que não tem lógica nenhuma achar que a família Bolsonaro e o bolsonarismo negociou e articulou a taxação do Estado. Isso não tem nada a ver isso, mas eles gostaram naquele momento, sim. Né? E agora, né, você vê que quando, naquele momento, o Lula começou a aumentar, né, a aprovação dele, no momento de crise política do Lula, né, sob o argumento da soberania nacional, sob o argumento da independência do Brasil, que o Brasil não é cachorrinho de ninguém, o Brasil tem opiniões próprias, o Brasil é um país forte e tal. O Bolsonaro, nesse momento, quer ir até os Estados Unidos, defender e mostrar, né, que ele está fazendo o possível para os Estados Unidos não taxar o Brasil. Né? Mas, Neila, não tem como você achar que o Flávio Bolsonaro tem esse poder. A não ser que o Trump, eu também não duvidaria disso, tá? A não ser que o Trump, em um dado momento, fala, gente, eu não vou fazer a taxação do Brasil porque o Flávio Bolsonaro me convenceu. Né? Então, eu vou esperar as eleições para decidir depois sobre a taxação. Né? Aliás, a única forma que eu imagino dos Estados Unidos ter influência nas eleições do Brasil, e mesmo assim é uma influência pequena, seria dessa forma. Né? O Trump fazer algo nesse sentido, né, em relação ao Flávio Bolsonaro. E só para terminar, Neila, também não dá para a gente desconsiderar, relativizar
o encontro do Flávio Bolsonaro com o Trump. Né? Por que isso? Porque eu nunca vi o Trump receber nenhuma liderança política de nenhum lugar do mundo, né, em período eleitoral, de forma assim informal na Casa Branca. Né? Então, também não dá para relativizar e falar, daí não é nada. Não, é algo que tem certa relevância, até porque política é feita de símbolo. Na minha opinião, isso teve um certo simbolismo, sim. Não dá para descartar isso como algo pequeno também, né? Mas as pessoas querem colocar força e ponderações maiores em algo que realmente não tem. Renato, você concorda que é um tariflável ou a família Bolsonaro não tem todo esse poder? Não acredito que tenha esse poder, tanto para a tarifa quanto para a retirada delas. É uma decisão quase que unilateral do governo norte-americano. Tanto é que, veja, os motivos citados por eles são dos mais diversos, né, para justificar essa possibilidade de tarifa. Agora, isso precisa ser falado. No início, quando foi feita essa taxação, houve um certo afã de que, olha, essa taxação ela vai prejudicar o governo Lula, uma vez que o governo americano está fazendo isso porque o governo do Luiz Inácio Lula da Silva não está cumprindo com diversas diretrizes comerciais, né? Porque não está indo muito bem, está sendo sancionado por isso. Houve um certo afã nesse momento, foi o momento em que tanto o Flávio quanto o Eduardo, Paulo Figueiredo, etc., chegaram a comemorar, né? E tem vídeos muito claros deles comemorando essa taxação, dizendo que, olha, a gente não pediu taxação, mas a gente comemora porque o Trump está fazendo alguma coisa aqui seja para tirar o Lula, seja para tirar o Alexandre de Moraes ou qualquer coisa que caiba dentro da narrativa deles, né? E isso, com o passar do tempo, foi envelhecendo muito mal. Tanto é que o Lula reagiu naquele momento, fez aquele discurso de soberania e tudo mais, e começou a crescer nas pesquisas eleitorais no momento ali que o Flávio chegou a cair por acabar sendo responsabilizado por essas tarifas. Mas colocando a bola no chão, ele não tem esse tipo de influência de tanto fazer a taxação, como de agora, ao discursar numa audiência pública, fazer com que o presidente americano recue das taxações. Também no caso das organizações terroristas, né? Isso precisa ficar claro. Por mais que ele defenda aquilo, por mais que ele tenha sido recebido dentro da Casa Branca, o que mostra que o contato que eles estabeleceram com o governo Trump é muito grande, sim. Há essa parceria ali de alguma forma, né? Há esse contato feito com eles, mas isso não foi o suficiente para fazer com que o Trump considere ou não determinada organização como terrorista. Ele já faria isso de maneira unilateral e, de alguma forma, tentou dar esse louro, né, recebendo o Flávio Bolsonaro antes, para privilegiar um aliado deles, como eles têm feito em diversos países aqui da América do Sul. Bom, a gente continua falando do Flávio Bolsonaro, porque